Olá, nós estamos no ar com o Primavera Saúde, hoje para falar de um assunto muito importante, mas que por muitas pessoas é até negligenciado. Afinal de contas, mulheres também infartam. Esse é o nosso tema hoje e é também tema de uma campanha nacional. Quem conversa comigo aqui no estúdio é a cardiologista, a doutora Jordana Zeferino Mariano. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Débora, pelo convite teu e da TV Primavera. E vamos falar então sobre esse assunto que é super chamativo, né? É chamativo mesmo, porque mulheres também infartam, né? Eu quando li isso, eu fiquei pensando, realmente, eu não conheço nenhuma mulher que tenha infartado, pelo menos, não que se usou esse termo, né? A gente conhece muitos homens, né? Avós, enfim, que passaram por essa situação. Mas é realmente, eu falei da questão, a palavra negligenciado, é realmente por negligência, talvez, isso? Também, por negligência nossa como mulher em relação à própria saúde, e por negligência médica também aos diagnósticos, muitas vezes. Existe esse viés, assim, esse defeito no atendimento da mulher também algumas vezes, porque se nós próprias acabamos negligenciando, achando que não, é uma dorzinha que vai passar e daqui a pouco eu melhoro, eu tomo um remedinho e melhoro e vou deixando passar, assim como a gente, também os colegas, quando a gente procura daí o atendimento, muitos colegas atribuem o sintoma a alguma crise de ansiedade, muitas vezes. A mulher está passando por momentos de estresse, porque isso é muito comum. Hoje em dia nós assumimos muitas tarefas, né? Nós não fazemos mais só o trabalho doméstico, que já é bastante coisa, mas nós também assumimos o trabalho fora de casa, responsabilidades com a família que mora conosco e com quem não mora conosco. Então, nós mulheres temos esse hábito de cuidar de quem está ao nosso redor, dentro de casa e fora de casa. E isso acaba trazendo para nós uma carga, assim, uma aura de estressadas e de sobrecarregadas que quando a gente vai procurar um atendimento médico, às vezes o médico interpreta qualquer sintoma como atribuído a essa carga de estresse, e nem sempre isso é verdade, né? Claro que o estresse também aumenta a taxa de infarto, inclusive, mas antes de a gente dizer que qualquer sintoma é da cabeça, é emocional, é ansiedade, nós devemos procurar a doença física. Então é essencial que se a gente tem algum sintoma, por mais que pareça ser uma ansiedade, que pareça ser de outra origem, a gente tem que procurar o médico para que a gente receba esse diagnóstico de certeza. Não, eu examinei, eu consultei, eu fiz exames complementares e você não tem doença cardíaca. Ótimo, maravilhoso. Daí a gente vai atrás de outras causas do sintoma, mas antes disso não. E esse tema, né, ele virou uma campanha nacional, há um engajamento realmente da Sociedade de Cardiologia, dos cardiologistas em torno desse assunto? É uma preocupação que se mude essa visão em relação à mulher? Sim, porque o infarto é a doença que mais mata junto com o AVC no mundo, como nós estávamos conversando antes fora do ar, e mata homens e mulheres. Porém, é mais comum entre os pacientes jovens, adultos jovens, realmente a prevalência de infarto entre os homens é maior, no número total. Acontece que as mulheres, apesar de o número total comparado aos homens ser menor, ainda assim, em relação às doenças delas, que matam elas, o infarto ainda é das primeiras causas, junto com o AVC. Então, por exemplo, em relação ao câncer de mama, infarto mata mais que câncer de mama. E a gente tem todas as campanhas de Outubro Rosa e tudo mais em relação ao câncer de mama, que é uma coisa que a gente deve realmente se preocupar, e a gente acaba não se preocupando tanto com o coração, e na verdade o coração mata mais do que o câncer de mama. Quando se fala em saúde da mulher, a primeira coisa que se pensa é o câncer de mama. Exatamente. E isso é uma coisa muito boa. É bom que a gente tenha essas campanhas e que exista essa educação em saúde, e por isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que é a sociedade da qual eu faço parte, resolveu encabeçar essa nova campanha para chamar a atenção das pacientes, assim como é chamada a atenção em relação ao Outubro Rosa e se criou toda essa educação a respeito do câncer de mama, que a gente também crie essa educação a respeito do infarto, porque é importante sim que as mulheres se atentem para o infarto,
porque é a doença que é muito prevalente e que tem um alto risco de morte. Ainda a gente estava falando em relação ao diagnóstico às vezes ser negligenciado, mesmo depois do diagnóstico, os tratamentos às vezes também são negligenciados. As mulheres morrem mais depois de hospitalizadas do que os homens. Então a gente tem que ter essa preocupação, nós temos que lutar por nós mesmas, pela nossa própria saúde e ir em busca do melhor atendimento possível para mudar esses números, né? Em relação à idade, a diferença com os homens é porque antes da menopausa os hormônios nos protegem bastante em relação ao infarto. E depois que chega a menopausa nós perdemos essa proteção biológica e acabamos aí aumentando muito o risco de infarto depois da menopausa. E isso mudou um pouco atualmente por causa dos nossos hábitos de vida ruins. A gente passou a fumar muito mais, antigamente não era tão comum, mulheres tabagistas, hoje em dia já é tão comum quanto homens. Isso é um aspecto negativo da igualdade de gênero, né? A gente se igualou nesse ponto que também é um ponto ruim para a saúde. A gente usa anticoncepcional e isso junto com o cigarro é perigoso. Cigarro mais anticoncepcional oral é uma bomba relógio para o coração, facilita muito a formação de trombose, assim como existe trombose de varizes das pernas, também existe trombose no coração. E só o uso do anticoncepcional tem algum risco nesse sentido? Não, o anticoncepcional sozinho, por favor, meninas, não vão parar o anticoncepcional e dizer que senão vão infartar, não é isso. Não, o anticoncepcional sozinho não aumenta risco de infarto. O que faz é, em associação ao cigarro, aí sim, essa associação é uma associação muito perigosa. E aí a gente não deve fumar em momento algum da vida, e fumar e usar anticoncepcional, aí sim é muito mais perigoso, né? Mas se for para abandonar uma das duas coisas, abandona o cigarro, por favor. Mas essas situações fizeram com que as mulheres tenham infartos cada vez mais cedo. Exato. Também. Antes já era mais comum, mais velhas. Exato. A alimentação também, porque assim como existe o infarto por coágulos de sangue na circulação, que é o caso da trombose, que vem do cigarro, nesse caso que a gente estava conversando, também existe o infarto que acontece por acúmulo de gordura na circulação. É um outro mecanismo de infartar. Então, essa outra forma, ela acontece devido ao acúmulo de gordura ruim, que a gente chama de LDL, é o termo técnico, né, para o colesterol ruim, que vai se acumulando na circulação. Eu sempre falo para os pacientes como se fosse um cano de pia. Quando a gente lava a louça, a gente não derrama óleo na pia, né? Mas um certo dia o cano está entupido. Porque aos pouquinhos, aquela sujeirinha do dia a dia que a gente foi colocando ali, vai acabar entupindo o cano da pia. A nossa circulação é a mesma coisa. Nós nos alimentamos mal, junk food, comida, né, fast food, comida ruim, fritura, gordura. Lá na casa da nona, um monte de salame, de polenta, de cavaquinho, coisas fritas, né? E a gente se entope com essas coisas ruins e a gente fala se entupir porque realmente é o que acontece. Esse colesterol vai lá para a circulação e em algum momento tem estudos científicos comprovando que desde os 12 anos de idade a gente passa a depositar colesterol na circulação, colesterol ruim, e tem algumas famílias que isso é pior ainda, porque daí o metabolismo genético de algumas famílias facilita essa sobra de gordura ruim na circulação. Aí, uma genética ruim com uma alimentação ruim, pior ainda. Aí a pessoa infarta jovem, 30, 40 anos, por placa de gordura na circulação. E é cumulativo mesmo isso, é então? Cumulativo. Porque tem, né, a gente vê muitas pessoas que, mas eu sou saudável, né, se alimentam mal, mas eu sou saudável, não sentem que tem algo errado. Mas repercute lá na frente. Com certeza repercute e a gente vai em busca, né, como médico, a pessoa que tem essa falsa impressão de estar tudo bem, por isso que é importante ir ao médico, porque a gente vai atrás, daí quando a gente vai consultar o cardiologista e diz, olha, na minha família já teve 2, meu tio e meu avô infartaram com 50 e poucos anos, ou meu pai infartou com 48 já é um anos, alerta. Faleceu com 48 anos, isso é um super alerta. Se você tem alguém, familiar de primeiro grau, que infartou, vá ao cardiologista. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos. Vá e faça a sua investigação. Se você fizer a investigação e tiver tudo normal, maravilhoso. Agora, caso contrário, é importante a gente
a gente continuar o tratamento se for o caso do paciente, né? Pois é, e aí vamos lá no começo, né? A gente está falando da questão do diagnóstico, que às vezes até os próprios médicos negligenciam essa situação, ou isso era antes, né? Com essa campanha, agora que isso tenha mudado, né? É, isso aí. E aí, mas vamos lá para as mulheres que estão assistindo a gente. Em que elas devem ficar atentas? Quais sintomas ou detalhes na vida que elas devem ficar atentas e, acender essa luzinha de alerta e procurar um auxílio? Todos os pacientes, eles podem ter sintomas que nós chamamos de sintomas típicos do coração, de doença cardíaca, né? Em relação ao infarto, o sintoma típico, em geral, é dor no peito, mais para o lado esquerdo, não que o coração esteja do lado esquerdo do peito, que todo mundo acha que é, mas não é, o coração fica no meio do tórax, tanto que quando a gente vai fazer aquela massagem de reanimação, que bastante gente tem o curso de primeiros socorros, né, a gente comprime o tórax no meio do tórax, não no lado esquerdo, porque o coração está no meio. Então, a gente tem essa dor que irradia para o lado esquerdo e para o braço esquerdo em geral, é a dor mais comum. Tu vê um paciente assim, tu já olha para ele pode estar infartando, vamos ver. Né? Então, alguns pacientes não se manifestam dessa maneira. Mulheres, idosos e pacientes diabéticos tendem a ter mais sintomas atípicos, que nós chamamos. Variantes dessa apresentação mais comum. Por exemplo, dor no braço direito, dor na boca do estômago, do lado esquerdo, nada. Sem sentir nada do lado esquerdo, sem sentir dor no peito. Pode chegar um infarto no hospital com uma dor na boca do estômago. Ah, doutora, eu tô meio assim, parece que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Aí a gente faz o eletro e a pessoa dá um burral do infarto. Isso acontece, não é uma vez só, é bem comum acontecer, mas tem alguns pacientes, e as mulheres estão nesse grupo, de ser mais frequente os sintomas atípicos. Às vezes é só náusea, às vezes é só dor nas costas, às vezes é só dor no braço direito. E por que isso acontece? Porque tem anatomicamente lugares diferentes do coração que podem sofrer falta de circulação, que é o que o infarto provoca, e dependendo da localização, o nervo que está passando por ali, ele irradia para um determinado local. Então, muitas vezes, a pessoa pode ter sintomas diferentes desse comum e está infartando sim. Então, a gente tem que ficar muito alerta. E o principal para qualquer pessoa, incluindo as mulheres, é notar que mudou o hábito. Então, tipo assim, eu não tinha dificuldade para subir essa mesma escada da minha casa todo dia. Agora eu estou cansando fácil. Isso tem que chamar atenção. Isso pode não ser o sinal, isso seria o sinal de um infarto ou uma propensão a ter um infarto? Existe na medicina o que o povo chama de pré-infarto ou de ameaça de infarto. Na medicina a gente chama de angina. Angina é uma palavra que significa dor. Ela vem do verbo do latim angeres, que quer dizer opressão. Existe angina de garganta e existe angina do coração, angina pectoris, que a gente chama angina do peito. Essa angina do peito é o nome da dor cardíaca e ela acontece quando tem alguma falta de circulação no coração que ainda não chegou num ponto crítico. Então, a pessoa pode ter uma obstrução parcial na circulação do coração, de até 99% às vezes, e não sentir angina, ou ter a obstrução parcial e sentir angina, mas não estar infartada. O que diferencia a angina, a dor cardíaca, do infarto? A oclusão da artéria e a liberação dentro do sangue de algumas enzimas que nos falam que aquele coração está sofrendo lesão muscular. Falta circulação em uma determinada região do coração, num ponto que o tecido deixa de ser irrigado, ele para de receber sangue, então ele para de receber oxigênio e nutrientes e aquele tecido vai morrendo aos pouquinhos. Aquela partezinha do coração que está morrendo é o que a gente chama de infarto. Então, antes de acontecer isso, a pessoa, na maioria das vezes, tem sim sinais. E aí a angina é o principal sinal, é onde a gente tem que buscar o atendimento, né? Mas eu, por exemplo, já fiz angioplastia
na época da minha formação ainda em Porto Alegre, de um paciente que era alpinista e tinha uma lesão de 90% na circulação. Ele tinha um entupimento gravíssimo e não tinha sintomas, estava bem tranquilo lá subindo, fazendo alpinismo. E existe esses pacientes que têm sintomas tardios, né? Que só vão apresentar sintoma quando está realmente totalmente fechado. Doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho. O assunto está interessante, eu não queria parar mais. A gente volta depois do intervalo e volta a falar sobre as mulheres que também infartam e a gente não pode deixar esse assunto para lá. A gente volta daqui a pouquinho. De volta com Primavera Saúde, hoje falando de coração e o coração das mulheres, né? Doutora, antes do intervalo, a doutora estava falando sobre a questão de alguns sinais que às vezes não são tão característicos como algo do coração, né? E que às vezes a gente pode deixar para lá. E aí, como saber que eu devo ir até um hospital? Por exemplo, uma dor na boca do estômago que pode, de repente, ser um infarto ou um aviso de que algo está errado. Na dúvida, é procurar atendimento sempre? Exatamente. Para a pessoa leiga, não tem como saber quando é infarto e quando não é, né? Claro, se tu és um paciente que tem gastrite a vida toda, já está acostumado a ter aquele sintoma, e aquele sintoma é igual ao de sempre, tu não vai toda vez que tem uma crise de gastrite ir para a emergência. Mas é aquilo que eu falei no começo, o que mais deve chamar atenção é quando a coisa muda. O sintoma é diferente, eu não senti assim, não era assim. Aquilo ali tem que chamar atenção e sim, vá à emergência. A gente que está no plantão do hospital tem muito prazer de conseguir fazer um diagnóstico no paciente que chegou cedo. Fazer o diagnóstico tardio de quando o paciente já está em parada cardíaca, de quando o paciente já está com um infarto há mais de 24 horas, a gente pouco ajuda. Infelizmente, uma das frases da campanha é tempo é músculo, porque o tempo ele influencia muito na viabilidade daquele coração. O que quer dizer isso? Faltou sangue no coração porque a pessoa está infartando. Quanto mais ela demorar para chegar ao hospital, mais tempo o coração vai ficar sofrendo aquela morte daquele tecido e mais sequela ele vai ficar e talvez ele não consiga se recuperar mais. Então, um paciente em geral que chega com mais de 48 horas do infarto fica com sequelas graves para a vida inteira, se ele sobreviver. Então, nós mulheres não somos diferentes disso. Nós, sim, temos risco, nós temos que procurar a emergência. Se nós estivermos na dúvida, não tem problema, o médico vai tirar a dúvida. Por exemplo, hoje aqui na nossa região, a gente tem uma emergência de cardiologia 24 horas, que não existia há algum tempo atrás. A gente vai na emergência, faz o eletro, o protocolo da instituição é 10 minutos. 10 minutos está com o eletro feito. Se é infarto, se é um infarto... Dá tempo. Importante, aquela pessoa vai direto para a sala de hemodinâmica, fazer o cateterismo, fazer a angioplastia, que é colocar o stent, que o pessoal chama de bolinha, né? Para recuperar aquela artéria, o sangue voltar a passar no coração e a pessoa sobreviver ao infarto com o mínimo de sequelas possíveis. Isso a gente tem disponível. Falta as pessoas terem essa noção de que devem procurar um serviço, de preferência que tenha o cardiologista já lá na porta, e fazer o que tem que ser feito para se salvar e ficar com o mínimo de sequelas possíveis. Qual é a chance de um infarto levar à morte, doutor, ou é muito variável? É bem variável, é bem variável. Assim, o infarto a letalidade do infarto demora, é diretamente proporcional ao tempo de demora para ir para o hospital. Então, em geral, um infarto que chega com menos de 3 horas e meia de duração, por exemplo, a gente consegue 120 minutos, é a hora que a gente chama de padrão ouro, assim, é o tempo que a gente consegue abrir a artéria e o paciente ficar sem sequela, na grande maioria dos pacientes. Mas, dependendo do local onde o paciente tem um problema no coração, isso pode ser diferente. E, na maioria dos casos, quando o paciente passa de 12 horas com sintomas, chegou no hospital
com um infarto prolongado, ele vai ficar com algum grau de sequela. E aí também pode ser uma sequela grave ou não grave, dependendo do lugar do coração onde aconteceu o infarto. Agora, doutora, a gente está no meio de uma pandemia, né? Onde eu acho que procurar um atendimento médico, um atendimento hospitalar, é cada vez mais difícil. A gente tem essa resistência, né? O medo de repente, estar sentindo algo, eu não vou, vai que eu vou e pego a Covid, por exemplo. Isso tem sido uma dificuldade em relação a isso? Sim, isso é um dilema. É um problema que a Sociedade Brasileira de Cardiologia Clínica, aí, né, não a intervencionista, tem feito campanhas também para chamar a atenção das pessoas, para que não deixem de procurar o seu médico cardiologista para fazer as suas rotinas, principalmente quem já é doente, né? Porque é diferente tu fazer um check-up de tu já ser um paciente hipertenso, diabético, com dislipidemia, com problemas de colesterol e outros assim, e aí abandonar o médico por causa do Covid. Isso vai trazer um risco maior para você. E também as idas à emergência também, como tu falou, tem diminuído bastante em pacientes que precisariam ir. Aumentou o número de mortes em casa, aumentou o número de infarto pré-hospitalar, que a gente chama, e de morte, parada cardíaca fora do hospital, por causa disso, porque as pessoas têm medo de ir ao hospital e pegar Covid. De novo, na nossa região, ainda se conseguiu até agora, até hoje, se conseguiu fazer uma certa separação dos pacientes. Então, os hospitais que atendem o Covid aqui na região são o São José e o Hospital Unimed. No Hospital São João Batista não tem paciente de Covid, até agora. Então, até o momento de hoje, a gente conseguiu mais ou menos dessa tranquilidade para as pessoas. Não, tu não quer pegar Covid, então tu pode ir num hospital onde não se atende Covid, porque o paciente nem entra no hospital se tem tosse, se tem espirro, se tem febre, esse paciente não chega. Então, para a gente, como região, Criciúma e região, nós temos esse benefício até agora. Uma segurança, digamos assim, né? Pode ser que isso se perca, porque com o comportamento da população atual, a tendência é que a gente não vá conseguir separar e daqui a pouco pode ser que a gente não tenha mais nenhum hospital livre de Covid. Mas até esse momento ainda existe esse serviço e essa separação. Mas assim, não deixe de, suspeitando que você está tendo um infarto, a chance de você morrer é maior do que de você pegar Covid. Então, se você acha que o sintoma é importante, que é uma coisa que pode ser uma doença grave, procure a emergência e faça o exame que tem que ser feito de triagem. Se não for, você vai para casa tranquilo e tome os cuidados, né? Se na região onde você mora não tem atendimento de cardiologia separado de Covid, vá com a devida proteção, use máscara, use álcool gel, lave as mãos, mantenha o afastamento entre as pessoas e procure se proteger o máximo possível sem abandonar a própria saúde. Se a pessoa tem algum desses sintomas e tem também um histórico familiar, aí sim deve procurar ainda mais, né? Muito importante. A família, a história família genética, a gente sempre chama bastante atenção quando tem história de pacientes jovens, né? Então, por exemplo, alguém na família com menos de 60 anos, com menos de 50 anos, que já teve infarto, isso deve chamar muita atenção, né? Então, aí é um risco maior nesse caso. Doutora, já se encaminhando para o finzinho aí da nossa entrevista, que passou muito rápido. Mas orientação para quem está nos assistindo, né? Essa questão de fazer a gente chama de check-up, né? Sim. De procurar e fazer essa investigação é importante para quem não sentiu nada, não tem dificuldade, mas, por exemplo, tem um histórico familiar. Claro. É importante que se busque essa investigação e prevenção daí nesse caso, né? Claro. Então, assim, pacientes em geral e você que é mulher devem procurar fazer as suas rotinas. As mulheres têm o hábito de consultar com a ginecologista e a gineco já faz muito esse papel de
salvar muitas vidas, porque ela faz um exame geral e dali ela descobre várias coisas e encaminha para os colegas quando é necessário, né? Mas a gente deve procurar o cardiologista quando? Quando nós temos alguma suspeita de ter algum sintoma que possa ser do coração. Por exemplo, a pressão está subindo demais, o colesterol está ruim, o nível do açúcar do sangue está ruim, a gente já tem uma história de família que é pesada para o lado do coração, não só do coração, mas, por exemplo, AVC também é muito comum. O mesmo mecanismo que leva ao AVC, que é a obstrução da circulação cerebral, é o que leva a doença do coração, ao infarto. Então, se a pessoa tem na família parentes que tiveram derrame, que tiveram um acidente vascular cerebral, eles também devem, pode ser que eu tenha um pezinho ali, uma chance genética de ter também, não só o AVC como o infarto, porque o mecanismo da doença é o mesmo. Então, procure sim, quando tem uma história familiar, mais cedo. Quando não tem história familiar, procure quando tem algum sintoma, principalmente. E como prevenção, sempre é bom, né? Sempre é bom a gente se cuidar e fazer uma consulta. Eu sempre brinco com os pacientes, principalmente quando são jovens, assim, a gente vai fazer o teu mapa. Tu vai chegar aqui, a gente não te conhece, a gente vai te desvendar, vai saber como é a tua saúde, como é o teu coração, e depois, se tu não tiveres nada de doença, a rotina tua cardiológica vai ser muito mais rara, né? A frequência com que tu tem que ir ao cardiologista. E aí, depois tu vai poder, conforme cada paciente, individualizar isso. Tem paciente que tem que ir todo ano, tem paciente que tem que ir cada 6 meses, assim por diante. Agora, quando se descobre, por exemplo, comecei uma investigação, se descobre que realmente eu posso desenvolver algum problema cardíaco, encontrar isso cedo faz diferença? Faz diferença, faz toda a diferença. Faz diferença entre viver e morrer e faz diferença em quanta sequela a pessoa vai poder ficar depois do tratamento. Então, muita gente que negligencia, aquela tua primeira palavra, a doença, ela sofre muito com o passar da idade, porque ela demorou muito para chegar no atendimento. Então, tem muita gente que tem orgulho, não, porque eu tenho 50 anos, nunca fui no médico. E fala assim, bem cheio de si. Mas isso, na verdade, é um defeito, porque aquelas pessoas que procuraram um médico antes, descobriram os problemas antes, fizeram os tratamentos antes, elas vão durar mais e vão ser mais saudáveis na velhice. A minha nona sempre brinca, eu tomo 20 e poucos remédios por dia, porque eu digo, vó, mas é graças ao tratamento e à prevenção que a avó faz, que a avó tem 85 anos. Olha! Né? Porque a gente não chega na idade mais avançada, conversando, lúcido, produtivo, se a gente não foi bem cuidado, ou se a gente não se cuidou. Né? Então, a ideia é essa da medicina preventiva, que nós possamos, o quanto antes, procurar a investigação de como a gente é, para saber o que a gente deve fazer e ter uma velhice, que Deus abençoe todo mundo, chegue à velhice o mais saudável possível, né? Com certeza. Doutora, obrigada, a gente está chegando no finzinho aí, né? Você que está em casa nos assistindo, você mulher, aí acendeu o alerta, né? Não procurou ainda, não fez essa investigação, esse check-up, tem 50 anos e não foi no médico ainda? Vai! Doutora, obrigada pelas suas informações super valiosas aqui, tenho certeza que abriu os olhos de muita gente que está em casa nos assistindo. Tá certo, eu agradeço também, agradeço o convite, agradeço o engajamento de vocês nessa nossa campanha. De novo, quero dizer assim aos pacientes que fiquem alertas, mulheres também infartam, nós devemos nos cuidar em relação ao coração também, não só as doenças mais faladas, né? E eu estou sempre à disposição, vocês podem nos procurar pelas redes sociais da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Hemodinâmica, depois a Débora também tem as redes da TV dele, a gente vai compartilhar tudo. E estamos à disposição, as dúvidas que vocês quiserem mandar para a Débora ou para a gente pelas redes, a gente tem o prazer de responder. E obrigada pelo espaço, que todo mundo fique com saúde, se cuidem em relação ao Covid também, por favor, isso é muito importante. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês que nos assistem. Saúde aí para todos nós. A gente volta na semana que vem com mais um tema de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera.